10º o cristianismo e o inferno. Não há dúvida que a existência do inferno é uma das verdades fundamentais da religião de Cristo. É uma verdade tão rigorosa e tão intimamente ligada ao conjunto do seu sistema religioso, que negá-la seria negar todas as demais verdades cristãs. Cristo veio ao mundo para salvar os homens, para salvá-los da desgraça do pecado e do seu castigo, do inferno. São essas as duas grandes desgraças, do tempo e da eternidade. Nosso Senhor veio ao mundo para preservar os pobres pecadores da última desgraça, do inferno, oferecendo-se Ele próprio como vítima dos seus pecados, pela morte na cruz. Se não houvesse pecados graves, nem inferno, o mundo não precisaria do benefício imenso da salvação do Filho de Deus. Toda a razão de ser de Cristo, da sua existência, supõe portanto a existência do inferno. Aí está o cristianismo todo, com todas as provas e factos extraordinários, como garantia da existência do inferno. Ainda que essa existência seja uma verdade de senso comum e uma convicção positiva da consciência humana, Nosso Senhor não deixou, entretanto, de proclamá-la bem alto, prevenindo os homens, para todos sempre, contra qualquer dúvida a respeito. Não proclamou nem recordou essa verdade uma ou outra vez, porém 15 vezes, e isto de modo mais explícito e impressionante. Contudo, basta citar os 3 textos mais salientes do Evangelho de Nosso Senhor e os de alguns dos apóstolos, nos quais é formalmente declarada a eternidade das penas do inferno, para convencer definitivamente a todos de que essa existência é uma verdade incontestável do cristianismo, como é dogma definido da Igreja Católica. Querendo um dia Nosso Senhor convencer os seus ouvintes da importância da salvação e da necessidade de fazer todos os sacrifícios para assegurá-la, apresentou esta exposição tocante, Marcos, 9:42. Querendo um dia Nosso Senhor convencer os seus ouvintes da importância da salvação e da necessidade de fazer todos os sacrifícios para assegurá-la, apresentou esta exposição tocante, Marcos, capítulo 9, versículo 42. Se a vossa mão é para vós ocasião de pecar, cortai-a, mais vale entrar na outra vida com uma só mão, do que com ambas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme do remorso nunca morre, e o fogo não se extinguirá nunca. Na parábola do pobre Lázaro e do homem do mundo, rico porém sem caridade, Lucas 16:19, estando este no outro mundo e sofrendo horrivelmente no fogo do inferno, pediu a Abraão que lhe mandasse por Lázaro, que estava no seio das delícias, uma gotinha d'água para lhe mitigar, ainda que de leve, a sede abrasadora que o consumia. Nosso Senhor põe nos lábios do patriarca estas palavras: Entre nós e vós está lançado um grande abismo, de maneira que os que quiserem passar daqui para vós não o podem, nem daí para cá. Quando Nosso Senhor predisse o grande acontecimento do juízo final, Mateus capítulo 25, versículo 41, fez citar até os termos da sentença definitiva que o Filho do Homem proferirá contra os réprobos. Retirai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, aparelhado para o diabo e seus anjos. A meu Jesus. E acrescentou: Estes irão para o suplício eterno. Ouve o que aquele povo responde: crucifige, crucifige é um. Poderá haver declaração mais formal e explícita do inferno e da sua eternidade? Para completar as provas, citemos mais alguns textos paralelos dos apóstolos. Judas, capítulo 7. Sofrendo a pena do fogo eterno como exemplo. Foi quando vos ofendi pelos meus pecados. São Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, os quais pagarão com a pena eterna da perdição. Perdoai-me pelos merecimentos de vossa paixão. São João, Apocalipse capítulo 14, versículo 11. E o fumo dos seus tormentos se levantará pelos séculos dos séculos, sem que eles tenham descanso algum nem de dia nem de noite, os que tiverem adorado a besta e a sua imagem. Ainda São João, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Como o falso profeta, serão atormentados, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Para o cristão, não há nem pode haver dúvida a respeito da existência do inferno. Ou lhe aceita a existência, ou deixa de ser cristão. A alternativa é rigorosa. Além de ser uma verdade clarissimamente expressa na Sagrada Escritura, a existência do inferno é um artigo da fé católica, um dogma definido. Assim, o católico que recusar aceitá-lo, ipso facto, se exclui do grêmio da Igreja, tornando-se infiel. Resumindo tudo quanto foi exposto, vê-se que a concepção do inferno eterno é universal, de todos os tempos, de todos os pontos, de todas as tradições, profanas e sagradas. Concorde com ela está o testemunho da natureza humana, da sã razão, da consciência, em atestar-nos a certeza absoluta de que há um inferno eterno de fogo, para castigo dos ímpios, dos pecadores impenitentes. 11º Quais os homens que trilham o caminho do inferno?
Depois de provada a existência do inferno, é de interesse comum conhecer quais os que na terra trilham o caminho dele, ou quais os pecados que a ele levam, a fim de evitá-los. Podemos, a respeito, distinguir várias classes de pecadores. Em primeiro lugar vêm os verdadeiros ímpios, que são propriamente os maiores inimigos de Deus. São esses que não querem saber de Deus nem da religião, e que até odeiam tudo isso, ou então que vivem e fazem como se Deus não existisse e não lhes fosse também o Senhor, quer propositadamente o ignoram, ou ao menos praticamente não o reconhecem. Todos esses querem saber tudo melhor do que o próprio Deus, atrevendo-se a reformadores do mundo sem Deus e contra Deus. São os chefes do campo adverso, do grande exército de Satanás, tendo à frente os corruptores do povo, os publicitas ímpios, os mestres ateus e hereges, a multidão dos escritores sem fé e sem consciência, que procuram afastar os homens do serviço de Deus e arrancar-lhes a fé e o amor de Deus. Fazendo isso intencional e conscientemente, agindo com malícia, devem ser considerados como verdadeiros ímpios. São representantes visíveis do demônio, e seus auxiliares na tarefa execranda de corromper o mundo. Para ganharem a recompensa do demônio e as boas graças do mundo, estão esses tais sempre prontos a mentir, a caluniar, a deturpar a verdade, e disfarçá-la, a blasfemar, etc. Seguem a inspiração do demônio, pai da mentira, para iludir os incautos e perder as almas. Serviço aliás bem caro, pois lhes há de custar muito a todos. Prejudiciais a si e aos outros, esses são os maiores malfeitores da sociedade. Por isto, antes de terem a sorte que os aguarda, ou seja a sua reclusão no inferno eterno, deveriam eles ser quanto antes relegados para o fundo das cadeias, a fim de serem tolhidos na sua obra deletéria. São os falsos profetas de que Nosso Senhor fala no Evangelho. São os herdeiros da nefregada casta dos escribas e fariseus, cabendo-lhes o mesmo anátema que Nosso Senhor lançou contra aqueles. Desgraçados de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais ao homem o reino do céu. Como não haveis de entrar nele, impedis os outros de nele entrarem. Desgraçados de vós, escribas e fariseus! Porque percorreis a terra e o mar para fazer um prosélito, e, quando ganhais, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior do que vós. Mateus capítulo 23, versículo 13. A esta categoria pertencem os sectários da maçonaria e das demais sociedades secretas, enquanto procuram realizar os perversos fins das suas seitas contra Cristo e contra a sua religião, ainda que se não consagrem diretamente ao demônio, jurando porém viver e morrer fora da igreja, sem seus socorros, em seus sacramentos. Pertencem ainda a esta categoria os orgulhosos, ou os fortes, deste mundo, com suas recheadas bolsas, que os tornam os potentados do século, emproados, arrogantes, desprezadores do pobre. Não precisam mais de Deus, pensam eles, mas Deus também não precisa deles. São-lhes inúteis, e por isto mesmo, como a palha seca e inútil, lançá-los-á Deus ao fogo e que fogo! O fogo do inferno eterno, que arde para sempre e que castiga a alma. Julgam-se os mais felizes do mundo, mas serão miseráveis pela eternidade, porque lhes faltará ali esse Deus que desprezaram nesta vida. E verão então o que é prescindir de Deus. Em segundo lugar vêm os pecadores impenitentes, os que vivem habitualmente no pecado, sem propósito de sair dele, vilmente aferrados às criaturas, sem cuidado dos interesses da sua alma. Não só os primeiros, os ímpios, que odeiam a Deus, estão no caminho do inferno, mas também estes, os pecadores impenitentes, a respeito dos quais São Paulo proclamou em nome de Deus. Numerosos sendo os pecados, só é possível chamar a atenção para alguns maiores, que particularmente predispõem para o inferno. São os pecados graves que se cometem, por exemplo, contra a justiça, seja por fraude, seja por calúnia, etc. Pecados que não serão perdoados se os seus autores não tiverem a vontade firme de reparar o dano feito, ao menos na medida do possível. Aliás, sucede às vezes serem tantos os danos causados, que os seus autores se resignam a ir para o inferno antes que a repará-los. A perdição tornar-se-lhes assim como que uma fatalidade. Estão ainda no caminho do inferno os que pecam gravemente contra a caridade, especialmente entregando-se ao ódio infernal, que os leva a desejar mal, dia e noite, aos seus inimigos, a persegui-los sem trégua, ao menos pelos negríssimos sentimentos do seu infeliz coração. Pessoas distintas e boas caem às vezes nesse abismo de inimizade, julgando que por terem sofrido grande mal dos seus inimigos, possam ao menos desejar-lhes mal interiormente. Conclusão errada. Podem desaprovar sempre todo o mal que lhes foi feito, exigir reparação, chamar até aos tribunais os seus malfeitores, mas não por sentimentos de ódio e de vingança, senão apenas de justiça, e por isto mesmo nunca lhes devem desejar mal. Deus reservou para si o direito de vingança. Persistindo-se nesses sentimentos de ódio até a morte, eles virão a lançar no inferno aqueles que os alimentam.
Esse ódio como que se voltará contra eles, e os perseguirá pela eternidade. Com fulano não quero ir nem para o céu. Ouve-se dizer levianamente: pois bem, se o vosso inimigo alimentar os mesmos sentimentos, tê-lo-eis convosco no inferno, para mutuamente vos torturardes por todos sempre. Outros pecados fatais são os da luxúria, ruinosos para seus autores e para os que eles arrastam na sua sedução. Os escravos desse vício de tal forma se enredam nele pela repetição do pecado interior e exterior, que difícil, e bem difícil, se lhes torna desvencilharem-se das suas malhas. O hábito do prazer carnal expõe a alma a cair facilmente no inferno. Se a morte não colhe de repente os libertinos, até os seus últimos momentos o demônio, que não se dá por vencido, continua a acenar-lhes com os deleites sensuais. O perigo persiste, pois, grande até a morte. O simples consentimento interior nas más sugestões do demônio, justamente quando o espírito enfraquecido mais acessível se torna às mesmas, implica o castigo eterno, se a morte sobrevém nesse estado. De par com os pecados contra a castidade, anda a moda indecente, que lhes é cúmplice. E referimo-nos aqui a todos os abusos da indumentária feminina, que são por si, ou procuram intencionalmente ser, verdadeiras provocações das desordens da carne. Neste sentido, está claro que não pode deixar de ser aqui incluída essa infanda nudez das praias. Essa falta de pudor brada aos céus, e canaliza certamente para o inferno uma grande corrente de almas, até mesmo daquelas que pretendem achar tudo isso muito inocente e natural. Na mulher, nada pode desagradar mais a Deus do que a falta de recato, a provocação, a impudicícia. Mas é o mundo que assim dita, que assim quer, está bem, mas quem é do mundo não é de Deus. Esses pecados e outros mais, enquanto não forem renegados por um arrependimento sincero e oportuno, por uma penitência verdadeira, ao menos por uma contrição perfeita, arrastarão ao inferno os seus autores. Vem em terceiro lugar, na ordem dos candidatos certos ao inferno, os que, mesmo praticando a religião, abusam dela. São os que, juntamente com a religião, praticam pecados graves, conservando-se impenitentes. Neste caso, está bem claro que a religião não adianta. Os cristãos que assim vivem são galhos secos na videira de Jesus Cristo, na árvore da igreja. São hipócritas. O seu coração está longe de Deus, e, se nele guardam esses tais os seus pecados, a sua oração fica até profanada, e, no dizer da Sagrada Escritura, Salmo, capítulo 108, versículo 7, quase se torna um pecado, e a sua oração se torna pecado, uma abominação para o Senhor. A vida, os sentimentos de coração desses tais constituem um desmentido formal a todos os protestos de amor a Deus que formulam na oração. Claro está que isto só diz respeito aos pecadores impenitentes. O próprio Nosso Senhor, aliás, estabeleceu a diferença, Lucas, capítulo 18, versículo 14, da oração do pecador impenitente da do pecador arrependido ou humilhado, tais as figuras do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar. Quarto, vem finalmente a vez dos que se candidatam muito provavelmente ao inferno pela infidelidade grave aos deveres do próprio Estado. São primeiramente os casados infiéis aos deveres do matrimônio, ou por infidelidade ao outro cônjuge, ou pela restrição criminosa da natalidade. São duas condições positivas do casamento cristão, a fidelidade recíproca dos cônjuges e a aceitação integral da prole que, sem violação das leis naturais, dessa união naturalmente resultar. Os cristãos ou não cristãos que fazem tábua rasa desses dois princípios, colocam-se espontaneamente no caminho do inferno. Há ainda a considerar, nesse terreno, a infidelidade dos pais que não cumprem seus deveres para com os filhos, deixando de educá-los cristamente, para serem bons filhos do verdadeiro Pai que é Deus. São os pais levianos ou desnaturados, que deixam os filhos frequentarem os lugares perigosos, expondo-os ao vício, ou que não os corrigem, ou que não se importam com que os filhos rezem, assistam à missa e cumpram os seus demais deveres religiosos, inclusive a frequência dos sacramentos, tão necessária a preservação deles, ou que não têm escrúpulo de confiá-los a colégios heréticos ou agnósticos, onde correm risco iminente de perder a fé ou a virtude. Esses pais trilham o caminho do inferno, porque não encaminham os filhos para Deus, para o Deus que lhes deu esses filhos, e não raro se perdem juntamente com eles. Como se vê, a estrada do inferno é ampla, e muitos são os que a trilham, pensada ou impensadamente. Por isso mesmo, caem eles no abismo eterno tão numerosos como, no outono, sacudidas pelo vento, caem as folhas das árvores. Muitos são chamados, disse Nosso Senhor, porém poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14. E se tantos são assim os que andam na trilha do inferno, que se dirá do padre, do sacerdote, que tem por missão salvar as almas? Não corre ele próprio grave perigo de perder-se, deixando-se perderem as suas ovelhas?
B. Vem em seguida os sacerdotes que não cumprem os deveres do seu estado. Os sacerdotes são os operários da vinha do Senhor, os administradores da palavra de Deus e dos seus santos sacramentos. São substitutos e ministros de Cristo na sublime missão da salvação das almas. Nesse escopo devem empregar todos os seus esforços e tempo, como os operários no serviço do seu amo. Vivendo do povo, tem que se sacrificar pelo bem espiritual desse mesmo povo. Infiéis aos seus compromissos são, pois, os sacerdotes que não empregam seu tempo no próprio ofício, que não dão instrução suficiente aos fiéis que lhes são confiados, que não se conservam à disposição destes para ministrar-lhes os sacramentos, que, em vez de procurar e atrair almas para Jesus Cristo, só a si mesmos procuram, as suas comodidades, as suas vantagens, pecuniárias ou outras, que invertem assim a ordem das coisas, fazendo do acessório o principal, fazendo passar o interesse material à frente das suas sagradas funções, que exageram os próprios direitos e exigências, com imenso prejuízo das almas, tornando assim a religião aparentemente odiosa. Finalmente, que, sendo simples administradores da vinha do Senhor, se consideram donos dela, explorando-a e estragando-a. Os sacerdotes que, em vez de atraírem o povo, o molestam e afastam com a sua falta de mansidão e de doçura, com os seus modos arrogantes, com a sua indiferença e frieza, etc. À vista de tamanhas responsabilidades, logicamente se afigura bem mais difícil aos sacerdotes se salvarem do que aos simples fiéis. Parece até que para eles só existe esta alternativa: ou ganharem um lugar bem alto no céu, ou caírem nas profundezas do inferno. Para eles se salvarem, a condição é procurarem com todo afinco salvar o maior número de almas. Por isso mesmo deve-se ter grande compaixão deles, rezar muito por eles, para que se afirmem dignos ministros de Cristo. Deve-se-lhes facilitar o árduo ministério, e não dificultá-lo. Deve-se ajudá-los fraternalmente, como irmãos em Nosso Senhor, da mesma família, cuja sorte corre conjuntamente. 12. Conclusão. Sumário. Os verdadeiros motivos íntimos da descrença, página 211. Reduzem-se à má vontade, página 212. A nossa grande obrigação, boa vontade, página 219. Utilidade do pensamento do inferno, página 222. Para que e para quem serve este opúsculo, página 226. Súplica a Deus, página 229. Ao percorrer este opúsculo, um pensamento apodera-se do leitor, tantas e tão convincentes sendo as provas que militam em favor da existência do inferno, porque então há tantas pessoas que duvidam desta verdade fundamental? Como é possível que ainda haja tantas pessoas que vivam como se não houvesse inferno? Qual o motivo da discrepância entre a reta razão e a vida cotidiana? Antes de encerrarmos este trabalho, é preciso esclarecer esta questão e darmos-lhe a verdadeira resposta, em proveito de todos, resultando dela a conclusão final. Desde o início salientamos a pretensão de tantos homens que, negando a existência do inferno, julgam estar de acordo com a sã razão. Desde o começo tivemos de protestar contra semelhante falácia. No decorrer da explanação aludimos muitas vezes à própria razão da descrença no inferno. Aduzindo provas tão evidentes em favor da nossa tese, provamos conjuntamente que, absolutamente, não é o bom uso da lógica que leva a descrer do inferno, porém, muito antes, o abuso da lógica e, mais ainda, a má vontade. Esta verdade ressalta nítida através da nossa exposição. Agora, antes de terminarmos, resta-nos apontar essa causa diretamente, e assinalá-la como o verdadeiro motivo pelo qual tantas almas, sem bem o pensarem, caem no inferno. É tanto uma questão de inteligência quanto uma questão de vontade, e de má vontade. Não há dúvida que a descrença a respeito do inferno é também questão de inteligência, isto é, negativamente, pelo não uso e desaproveitamento da luz natural da razão, que mira a aprofundar a realidade. Numa palavra, é porque não refletem bem, como declara a Sagrada Escritura, Jeremias capítulo 12, versículo 11. Uma primeira causa da descrença, e com causa com a má vontade, é, portanto, a irreflexão, a não consideração das coisas, das realidades, das nossas tão sérias obrigações. Irreflexão facilmente é um defeito natural, uma preguiça, uma leviandade de espírito, uma negligência perfeitamente ao alcance da nossa vontade. Ainda mais dependentes da vontade são os outros equívocos da descrença no inferno, como sejam a despreocupação do futuro, a apatia relativamente a tudo quanto não é em proveito da vida material, visível e sentimental, a insinceridade consigo mesmo, o medo e a covardia de encarar só por alguns minutos essa tremenda realidade do inferno como castigo do pouco caso que se faz de Deus e dos deveres que Ele nos impõe, a covardia em confessar as próprias inconsequências das coisas e confessar: se continua assim, condeno-me a mim mesmo, o inferno para mim será certo. Não devo, pois, continuar assim.
E a preguiça e a covardia em reagir contra as faltas, em sacudir a inércia e a indolência espiritual, em corrigir tantas incoerências, em resolver-se, em encetar e trabalhar seriamente pela própria salvação. São esses os verdadeiros motivos interiores da descrença no inferno. Em todos eles verifica-se uma enorme falta de conscienciosidade, portanto, uma grande culpabilidade. E, note-se bem, esses que tanto faltam à sã razão são os que mais alarde fazem em proclamar que a seguem, que o inferno contrariaria essa razão. Contradizem-se a si próprios e contradizem a sã razão. E assim será todas as vezes que recriminarem a Deus ou a religião. Quanto mais alarde fizerem da sua razão, vontade e coração contra Deus e contra a religião, tanto mais, necessariamente, hão de ser confundidos e condenados por tudo isso. É fatal experimentá-lo toda vez que ousarem apresentar contraprovas e procurar destruir as verdades divinamente estabelecidas. Quebrarão a cabeça antes de conseguirem provar o impossível. A respeito da existência do inferno, podemos lançar-lhes o cartel e desafio e calmamente esperá-los. Está verificado que não se acha resquício algum de razão em tudo quanto os adversários alegam tão insensatamente contra a veracidade desse dogma. E com a completa justificação do inferno, fica Deus plenamente justificado. No fundo, a má vontade é a verdadeira causa pela qual muitos não admitem, ou não querem admitir, a existência do inferno. Mas a má vontade está em flagrante contradição com a sã razão. Eles não a admitem por causa da fraqueza ou perversidade da sua vontade, da corrupção do seu coração. Aí está o segredo da descrença a respeito do inferno, daí deve tirar-se a solução do misterioso e grande problema da eterna condenação. E, sondando mais além, podemos indagar da origem dessa perversidade. Onde nasce, e como se forma? No fundo de cada um e aos poucos. É obra de cada pessoa, explicável pela influência fatal das paixões, dos pecados e vícios sobre a vontade. E, em seguida, sobre a inteligência, pervertendo-as ambas, e pondo especialmente sobre a inteligência um vidro opaco. A descrença vem então a ser o resultado de infidelidades e iniquidades repetidas. A criança inocente gosta naturalmente de tudo o que a religião lhe propõe, sente em tudo conformidade com a sua natureza não estragada. É a verificação de Tertuliano, quando dizia: a alma humana é naturalmente cristã. E vem ainda aqui a propósito a recomendação de Rousseau a seu filho a respeito da existência do próprio Deus, aplicável por analogia à espécie. Meu filho, guarda tua alma em estado de sempre desejares que haja um Deus, e nunca duvidarás. E também Sêneca já lhes havia patenteado a consciência errônea, a descrença afetada, dizendo: aqueles que dizem não sentir que há Deus, mentem, pois, embora o afirmem, sucede que à noite, quando sozinhos, duvidam dessa sua asserção. E finalmente ocorre o que denunciava Ovídio: vide ou melhora proboque, deteriora sequor. Vejo e aprovo o que é melhor, mas sigo o que é pior. Muitas vezes, os interessados na não existência do inferno não podem deixar de enxergar o valor das provas em favor da mesma, mas não a querem reconhecer e professar, porque não querem incomodar-se com ela. Realmente, teriam que mudar de vida, e isto decididamente não lhes convém. O pecado pior é resistir à verdade conhecida. É o sinal mais evidente da reprovação presente e futura. Quem não se dirigir na sua vida pelas realidades existentes, quem não fizer caso delas, é insensato. Quem andar à borda de um abismo sem tomar cuidado, cairá fatalmente nele. O grande abismo que temos a evitar é o inferno. Ele é uma realidade, e entre todas as realidades a mais terrível, uma realidade tremenda. Ele nos causa arrepios por pouco que a compreendamos. Com fogo não se brinca. Foi um homem certa vez tentado por uma forte tentação contra a pureza. Lembrou-se do inferno para vencê-la. Persistindo, porém, e aumentando a tentação, decidido, procurou o fogão. Estendeu a mão e pôs alguns dedos no fogo, dizendo: eis que bem faz o fogo. E procurando com toda a energia suportar a dor das queimaduras, acrescentou: se não posso sequer conservar os dedos neste fogo e suportá-lo alguns minutos, como poderia suportar o fogo eterno? Com essa experiência, passou-lhe o gosto do prazer carnal. O que seria para desejar a todos aqueles que negam a existência do inferno, ou que não querem incomodar-se com ele, é que lhes fosse dado padecer a milésima parte do que terão de sofrer numa só hora no inferno. Como então gritariam desesperadamente, tão aguda a dor que de certo se lhes afiguraria insuportável por um só minuto. Ficariam curados para sempre da sua incredulidade, e tomariam então as mais sérias providências, sacrificando tudo para se garantirem uma eternidade feliz. Seria salutar, sem dúvida, mas Deus assim não quer. Como já explicamos, Ele nos guia dignamente, não pela força, mas pela sã razão, enobrecida pela fé. Quer que sejamos bons filhos, e não escravos. Não quer obrigar-nos de modo nenhum.
Quem não quiser segui-lo e cumprir-lhe as leis com boa vontade, será provado. Não devemos desconhecer, menosprezar e desatender a voz da consciência. É uma voz quase imperceptível, um sussurro interior, uma voz que não arde por enquanto, mas que se impõe imperiosamente, e que temos de seguir com prontidão. Conhecemos as obrigações. Não temos que exigir mais outros sinais. Se Jesus, o Mestre do mundo, de repente reaparecesse, certo não proferiria nenhuma palavra a mais, nem faria novos milagres para nos dar melhor garantia. As garantias, temo-las, suficientes para agir razoavelmente. Quem até aqui menosprezou essa voz tão delicada da consciência, não o faça mais de hora em diante. Devemos compreender o que Deus quer, e aprender com Ele a avaliar as coisas. Deus atribui maior importância aos atos humanos do que nós geralmente o fazemos, por não refletirmos. É de suma importância notar isto. Devemos considerar as nossas obrigações como Deus as considera, com todas as suas consequências, e conformar-nos às suas vistas. Aceitar, por exemplo, um pensamento em prazer carnal, um sentimento de ódio contra o próximo, parece insignificante. Entretanto, se morrermos logo em seguida sem arrependimento, será o suficiente para cairmos no inferno. Faltar à missa aos domingos é tão fácil, posto que já não seja tanto deixar-se de atender a um amigo que convide para um negócio urgente, ou mesmo para um divertimento. Parece também uma coisa insignificante, e todavia comporta consequências gravíssimas. Não se diga insensatamente, pequei, e que mal aconteceu. Eclesiástico capítulo 5, versículo 4. Ainda que o castigo de Deus não sobrevenha imediatamente e instantaneamente, como um raio, não deixará de sobrevir a seu tempo. Adiar não é esquecer ou perdoar. Por enquanto Deus deixa o pecador fazer o que quiser, sem se incomodar. Breve, porém, o dono voltará, para exigir conta rigorosíssima de tudo. Será então o tempo dos ai, para todos os que a seu tempo não quiseram ouvir. Mas será tarde, e tarde para sempre. Portanto, se quisermos garantir os nossos interesses eternos, não sejamos levianos, irrefletidos, ilógicos, incoerentes. Tenhamos sempre para com Deus e para com a nossa salvação toda boa vontade. É de primeira necessidade, porque é de suma consequência. Por efeito da boa vontade, a sentença decisiva, de vida ou de morte, de eterna felicidade ou de eterna desgraça, ser-nos-á favorável. Boa vontade, eis a palavra maravilhosa que une o céu à terra, a palavra que refulgiu pela primeira vez em sua verdadeira luz nos campos de Belém, quando trazida à terra pelo canto dos anjos, anunciando a vinda do Messias, o nascimento do menino Jesus. Proclamando o poder maravilhoso da palavra boa vontade, juntaram-lhe os anjos outra palavra encantadora, paz, dizendo, paz aos homens de boa vontade. Assim cantaram eles, alternando com o voto, glória a Deus nas alturas. Fazendo assim sentir que o menino Jesus viera ao mundo para promover a glória de Deus pela boa vontade dos homens, recompensando esse pouco, essa simples boa vontade, com a glória e felicidade do céu. Doravante, paz em Jesus para quem a quiser. Foi a boa nova dos anjos. Pela afirmação de Deus, o céu aberto e o inferno fechado para todos os que tiverem boa vontade. Era o menos, e ao mesmo tempo mais, que Deus podia exigir dos homens, e exige realmente. A criança pequena, como o velho decrépito, pode e deve tê-la, e dá-la a Deus seu Criador soberano Senhor, merecedor por todos os títulos desse tributo da nossa vontade livre. Essa palavra é a estrela de alegria de Belém, por cima do presépio do menino Jesus, a estrela da felicidade presente e futura, que acompanha os homens de boa vontade durante a sua peregrinação terrena. Jesus veio buscar na terra os homens de boa vontade para conduzi-los ao reino do céu. Os de má vontade ficam fora desse reino, dele excluídos para sempre, e reclusos lá onde há choro e ranger de dentes. Essa palavra, portanto, é a divisa, a senha para o céu. É simultaneamente a glória de Deus e a paz e a felicidade eterna dos homens. Boa vontade, pois, é a grande condição da salvação. Dela ninguém é dispensado. Não nos iludamos a respeito, devemos ter real boa vontade eficaz. Só esta é salvadora. Boa é a vontade que se harmoniza com a reta razão, que está de acordo com as exigências da religião. É ser lógico e consciencioso os mais belos predicados de um homem. Convencidos da existência do inferno, ponhamos a nossa vida de acordo com esta convicção. Quem se enganou até hoje, não persista no seu erro funesto. Errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. Hoje que ouvirdes a voz de Deus, não queirais endurecer o vosso coração. Disse Deus várias vezes, Provérbios 94, Hebreus 3:4, isto é, não vos obstineis, não resistais à graça. Lembrai-vos dos futuros acontecimentos, da morte, do juízo e do inferno, e não pequeis mais, Eclesiástico capítulo 7, versículo 40.
Salvar-vos-eis, vivereis e morrereis como bons filhos de Deus, como santos. Oh, que benefício incalculável é o de nos lembrarmos frequentemente do inferno. Se eu estivesse convencido da existência do inferno, seria um santo, afirmou um dia certo cavalheiro de destaque. E continuou, e se o senhor bispo estivesse convencido da existência do inferno, não viveria assim no palácio. E os padres não? Procurando resolver-lhe a objeção, replicamos-lhe mais ou menos: não deve o amigo exagerar o efeito dessa verdade, como se a convicção do inferno tirasse o livre-arbítrio, a vontade própria, os vícios, as contrariedades, a fraqueza humana e a fascinação do mundo. Ainda que acreditasse no inferno, o senhor ainda não seria santo. Podia continuar no seu banco, e o senhor bispo no seu palácio, e os padres a serem homens como os outros. O pensamento do inferno é um freio vigoroso contra todos os pecados, é um estímulo salutar para a santificação. Contudo, se o amigo quiser experimentar a influência salutar desse pensamento, compenetrando-se profundamente dessa verdade formidanda, como fizeram os santos, será até um santo. À sua disposição estamos para provar-lhe cabalmente a existência do inferno, e quando o Senhor for santo, ou ao menos quando se converter, estará de parabéns. O pensamento do inferno fez profunda impressão em todos os santos, estimulava-os a praticar heroicamente a virtude, e ajudou-os a chegar à santidade. Houve até crianças que se santificaram por ele. Refere o padre Seu Pieste Facto: em 1815, no colégio de Santo Alceu, perto de Amiens, morreu o jovem Luís Francisco Bealvais. Contava apenas 14 anos, mas já estava maduro para o céu, pois a sua vida tinha sido inocente e santa. Tão sólida virtude em idade tão tenra era devida ao pensamento do inferno. Sendo ainda muito criança, estava um dia sentado junto à sua mãe e diante de um braseiro. Disse-lhe: mamãe, o fogo do inferno arde como este? Ai, meu filho, este fogo não é nada em comparação com o do inferno. Oh, e se eu caísse nele? Replicou com horror o menino. O inferno, disse-lhe sua mãe, é só para os pecadores. Se evitares o pecado, nada terás a temer. Estas palavras gravaram-se no coração de Luís Francisco, e foram o princípio do seu horror ao pecado e da sua vida santa. É, pois, ótimo para nos santificar e salvar o lembrarmos-nos frequentemente do inferno, e sermos muitas vezes lembrados da sua realidade terrível. E é para lastimar que os sacerdotes preguem tão raramente essa tremenda verdade, talvez com receio de não serem acreditados. Oxalá observassem todos melhor a recomendação do imortal Pontífice Pio IX a um missionário: pregai muitas vezes as grandes verdades da salvação. Pregai sobretudo o inferno. Nada de moderação, dizei claramente e bem alto toda a verdade acerca do inferno. Não há coisa melhor para fazer refletir e conduzir a Deus os pobres pecadores. Aludindo ao presente escrito, pode parecer que não é necessário nem conveniente tratar do inferno tão a fundo e por provas de razão, perante um público religioso que acredita piamente na existência dele, tanto mais quanto as provas filosóficas são de difícil exposição e compreensão. É, porém, para notar, que as verdades da razão formam a base racional das da fé e que estas se provam muitas vezes também pela razão. Ademais, a ciência, e especialmente a ciência das ciências, a filosofia, é igualmente de Deus, como a teologia, e se completam mutuamente. Na Suma Theologica, obra-prima de São Tomás, a maior parte é de pura filosofia, de tal sorte que, separada nela a filosofia da teologia, esta última ficaria reduzida a um livrinho como a imitação de Jesus Cristo, quiçá a 200ª parte da obra. Contudo, essa obra monumental é a ciência da teologia, uma das principais fontes onde os nossos teólogos vão buscar os seus tesouros. São Tomás consegue convencer-nos soberanamente da racionalidade da nossa santa religião, do seu admirável acordo com a sã razão. É o que hoje em dia tanto falta saber. Falta mais do que nunca a ciência da religião, falta compreendê-la a fundo, pela razão. A este respeito, a Idade Média era bem o tempo iluminado, enquanto o tempo moderno é o tempo escuro. Sabe-se um pouco de tudo, mas nada a fundo, e muito menos a religião. Assim, hoje em dia é de suma utilidade e necessidade fazer compreender-se a religião pela razão. É ótima coisa pôr em relevo o acordo da nossa doutrina com as exigências da sã razão. Sendo a existência do inferno uma das verdades fundamentais da religião, e o início da sabedoria, é de suma utilidade conhecê-la não só pela revelação, mas compreendê-la também pela razão. A quem não é bem esclarecido na religião, o simples fato da revelação deixa, as mais das vezes, bem frio. A fé fraca e a ignorância dão margem a subterfúgios e a descrença a respeito do inferno. Chegando-se, porém, a conhecer essa verdade pelas imposições da sã razão, a inteligência não resiste.
Mas, e o homem de alguma boa vontade fica definitivamente ganho à causa da religião. A própria pessoa religiosa, compenetrando-se bem dessa verdade pelos motivos da razão, fica mais firme e mais fiel a Deus, vigorosamente estimulada a uma maior perfeição e santidade. Se para o homem religioso é tão útil e às vezes até necessário pôr na balança das suas decisões o formidável peso do inferno, mais necessário é isso aos que vivem afastados da igreja, aos que são meio ou totalmente irreligiosos e descrentes. Foi para estes que este opúsculo foi mais especialmente escrito. Foi escrito também para as pessoas religiosas que quiserem verificar ainda melhor a questão e convencer-se profunda e definitivamente dessa terrível verdade, nem sempre explicada satisfatoriamente nas igrejas. Assim, há de ser este opúsculo um precioso auxílio do sacerdote, um manual de instrução, tratando a fundo a grande questão. A falta de outro livro que assim considere a existência do inferno sob o ponto de vista da sua harmonia com a razão, preenche uma verdadeira lacuna. Será ele assim um ótimo propagandista da verdade, ganhando almas para Deus, a verdade há de pôr-se-á por si mesma. As razões irrespondíveis que ele invoca, encontrarão certamente forte eco na consciência, não a deixando em paz até que se resolva por Deus, entregando-se-lhe definitivamente, ou então merecer o inferno eterno, o que de certo ninguém quererá. A boa vontade facilmente vence e se decide a seguir a sã razão, integrando-se no cumprimento dos deveres. Permita, assim, Deus que este opúsculo, escrito com os mais caridosos intuitos, consiga abrir os olhos a muitos transviados ou recalcitrantes, e reconduzi-los assim para Deus, livrando-os do eterno castigo. Escrito com profunda compaixão, deve este opúsculo servir aos deveres da caridade. A caridade mais necessária e mais meritória é socorrer o próximo na maior miséria e salvá-lo do perigo mais funesto. Ora, a miséria das misérias é a morte eterna, o perigo dos perigos é o da condenação ao inferno. Ora, a caridade obriga não só pela miséria que a solicita, como também pela proximidade em que de nós se encontram os que nela estão ou se acham por ela ameaçados. Quem não tem parentes, amigos, conhecidos que trilham o caminho do inferno? Quizá serão os próprios pais, serão os irmãos. Pois bem, seria falta de caridade, dureza de coração, crueldade o não se incomodar com a eterna sorte daqueles que lhes são caros, deixando-os resvalar cegados para o abismo infernal sem tentar salvá-los. Se eles ali vierem a cair, amaldiçoarão os seus caros que nada tenham feito para evitar-lhes essa tremenda desgraça. Por isto, terá este livrinho a sua utilidade, permitindo às almas caridosas convencerem pelos argumentos imperiosos da razão os que não querem saber nem ouvir falar de religião, despertando-lhes a consciência da sua letargia, do seu sono de morte. Desperte-se-lhes, pois, caridosamente a curiosidade por este opúsculo. Se eles não se renderem aos argumentos da lógica mais segura, aos imperativos da sua sã razão, tampouco se renderiam à verdade se um réprobo viesse do inferno a adverti-los. Nem Deus os salvará. Que desde já se representem os incrédulos o que lhes há de acontecer infalivelmente. Malgrado as suas pretensas impossibilidades, apesar dos seus argumentos capciosos, de ordem lógica ou sentimental, no grande dia do juízo final ver-se-ão certamente colocados à esquerda do Filho de Deus, como réprobos, verificando então como pura realidade, posto que absolutamente fora de tempo, irremediavelmente, quanto lhes foi declarado como verdade pela religião e pela própria consciência. Confiança. Ver-se-ão na eterna desgraça, relegados para sempre ao convívio dos demônios, rejeitados por Deus. Experimentando então como a si próprios se enganaram durante a vida. Apenas proferida a última palavra da sentença aterradora, retirai-vos de mim, para o fogo eterno. Serão irremediavelmente precipitados no eterno abismo. Consequência fatal da má vontade, da obstinação até o fim. Mistério da maldade humana. Afastemos o olhar de um espetáculo tão horroroso e triste. Lembremo-nos da infinita bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua infinita misericórdia, que nos é oferecida como foi a todos os infelizes que padecem naquele lugar de torturas. Lembremo-nos dos santos e bem-aventurados no céu, e reflitamos. O que eles puderam, também nós podemos. Onde eles chegaram, com a graça de Deus, também nós podemos chegar. Está nas nossas mãos preservarmos-nos da terrível desgraça do inferno. E por uma real boa vontade, digamos cada um consigo: não quero atrair sobre mim a maldição de Deus, e sim a graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou, pois, resolutamente cooperar com a graça de Deus doravante, cumprindo todos os meus deveres, todos os deveres que Ele me impôs. Para isto, não olharei a sacrifícios. Sim, meu Jesus, entrego-me ao vosso amor. Sois tão bom, tão meigo, tão amante das almas de boa vontade. Fizestes imensos sacrifícios para me salvar,
para me provar o vosso infinito amor e ganhar-me o coração. Ei-lo, pois, este meu pobre coração, eu vô-lo dou, vô-lo entrego para sempre. Só quero é amar-vos, servir-vos, seguir-vos até onde quiserdes. Quero viver doravante bem unido a vós, ó meu bom Jesus, e trilhar assim o caminho da eterna recompensa, do paraíso das vossas eternas delícias. Tenho medo do inferno. Medo da vossa justiça rigorosa, que leva em conta tudo, as grandes como as pequenas faltas. Mas tenho também plena confiança na vossa infinita misericórdia, no auxílio da vossa graça, nas amorosas disposições da vossa divina providência. Quero ter mais desconfiança de mim, e maior boa vontade. Ajudai-me com a vossa graça, previna ela as minhas quedas e infidelidades. Mantenha-me no caminho da verdade e da virtude. Disponha tudo em favor da minha salvação e da vossa glória. Confio na vossa bondade, entrego-me às vossas disposições, por mais que me custem. Sim, ó meu Jesus, guardai-me sempre como vosso, para que no dia do grande juízo eu possa ouvir dos vossos lábios divinos a jubilosa chamada para a vida eterna. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado. E cantarei então eternamente a vossa incompreensível bondade, a vossa misericórdia sem limites. Meu Jesus, não sejais para mim juiz, mas Salvador. Meu Jesus, sede para mim Jesus. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. São José, padroeiro da boa morte, rogai por mim. Amém.